a gente vai falar da vivência em biodança, como que o Rolando, né, foi desenvolvendo e percebendo, o que as pessoas vivenciavam durante a aula, né, de biodança. O Rolando, dentro das observações dele, né, ele viu que ele foi como que selecionando, assim, fez uma consulta a respeito, começou a perguntar para as pessoas o que que elas sentiam durante a aula de biodança, né. E daí ele foi selecionando esses relatos de experiência, né, e ele viu que ele conseguiu selecionar esses relatos, né, que eram muitos, em 5 grupos básicos, né, que seriam ele chamou de linhas de vivência. Então, o primeiro e mais comum era um relato, assim, de mais disposição para viver, melhora do sono, melhora, assim, da alimentação, a coisa de estar realmente mais disposto, mais sensível às necessidades do corpo, né. Então, ele chamou esses relatos, né, de vitalidade. Então ele percebeu que quando as pessoas faziam biodança, elas relatavam uma melhora das condições de autopercepção sobre as necessidades do corpo e se sentiam mais dispostas, mais disponíveis para a vida. Isso, então ele vai chamar de vitalidade. Depois outro relato que as pessoas faziam é de ter aumentado a capacidade de prazer em relação às coisas do cotidiano, né, e também a necessidade de buscar coisas prazerosas, né. Então, hã, uma maior sensibilidade à questão do prazer, né, no sentido de que de sair de realidades que, impunham um sofrimento ou uma coisa sem sentido, para a busca de coisas extremamente significativas e que fossem ricas em prazer de viver, né. Então, tudo que tem a ver com esses relatos de prazer de viver e que tem a ver também diretamente com relatos de melhora da sensação, de prazer durante o sexo, né, quando as pessoas faziam amor, mas não só isso, né, o relato do prazer em relação à disposição para a vida mesmo, né, as coisas pequenas coisas do cotidiano começam a ter um sentido maior, porque são prazerosas, a descoberta do prazer em pequenas coisas, né. E aí também a questão das relações sexuais, uma melhora nesse sentido, do prazer da relação sexual, do prazer da carícia, do sentir o contato, né. Então, as pessoas relatavam que após começar a fazer biodança, elas haviam se sensibilizado mais sobre essa questão do sentir, né, do sentir o contato, de sentir os sabores, de sentir os perfumes, de sentir o prazer de uma relação sexual, e a sensibilidade, né, dessa relação. Então, a isso tudo, esse conjunto de coisas, né, ele vai chamar então de sexualidade. Depois ele vai, ver que existem relatos, né, de, pessoas que sentem, assim, que estão mais criativas, né, mais inovadoras, se arriscando mais, e que descobrem outras coisas, novas coisas para fazer, e aquelas coisas que elas tinham medo de se arriscar a fazer, elas começam a fazer, né. Experimentar novas coisas que elas achavam que não podiam, lá sei eu, como cantar, como desenhar, como viajar, como falar em público, né, todas essas coisas que às vezes as pessoas são tímidas ou duvidam que podem fazer, de repente começavam a fazer, ter mais imaginação, ideias novas, mais curiosidade, né. Então, esses relatos ele chamou de criatividade. Depois algumas pessoas relatavam, né, que sentiam que estavam
mais disponíveis, mais empáticas, que, estavam desenvolvendo maior percepção quanto aos sentimentos e emoções que as outras pessoas tinham. Começaram a sentir que necessitavam, rever os amigos, cultivar as amizades, começaram a valorizar mais as relações familiares, né, e perceber, o quanto era importante algumas relações na vida delas e tudo isso. E isso então o Rolando chamou de afetividade. E depois outros relatos diziam, assim, que, a pessoa descobria um novo sentido para a vida, sentia que existia uma dimensão de abertura, de percepção do ambiente, uma vontade de estar em harmonia, né, uma necessidade de ambientes mais harmônicos, um prazer de estar na natureza, um desejo de ter a casa limpa, organizada, né, de ter ambientes confortáveis, uma maior conexão com os elementos da natureza, um se arriscar mais nesses elementos, né, então andar de pé descalço, tocar a terra, entrar no mar, todo um prazer em relação a se abrir para a vida, para o mundo, né, numa espécie de conexão com algo maior, né, que extrapola a relação apenas com o humano, mas que se traduz por uma relação com a natureza, uma relação harmônica com a natureza e com a totalidade. E para essas experiências, que às vezes tinham experiências místicas junto, né, de conexão com algo superior, com algo, de totalidade, né. Então, essas experiências o Rolando chamou de transcendência, que eram experiências inclusive difíceis de explicar, né, com palavras. Então, essas são as 5 linhas de vivência, né, e daí o Rolando começa a pesquisar, né, e agora a gente mais adiante vai ver mais profundamente cada uma delas, né. Mas, ele começa a pesquisar, né, como que surgem essas linhas de vivência, né. Então, ele descobre, né, que logo que o nenê nasce, assim, como é que ele descobre isso? Pesquisando muito dentro da questão da psicologia, né, a des os tantos estudos sobre a psique do recém-nascido, do bebê, né, o desenvolvimento infantil, das necessidades do bebê. Então ele vai ver o que que o nenenzinho necessita e o como é que ele vive, como é que é a vivência para um recém-nascido, como é que é a vivência para uma criança bem pequenininha. E ele vai se dando conta que as vivências para uma criança muito pequena, um bebezinho, são diferentes do que para o adulto. Qual é essa diferença? Vou tomar uma aguinha aqui. A principal diferença desculpe, a principal diferença, né, é que, o bebê, quando ele nasce, né, ele entra num mundo muito diferente do que era o mundo intrauterino. Então vamos pensar, assim, como é que é o mundo intrauterino. Ele tem uma temperatura estável, à medida que o bebê cresce primeiro, ele está navegando num líquido amniótico, né, à medida que ele cresce, ele vai sentindo as paredes do útero, tocando na pelezinha, ele está já com a pele, toda, digamos, super sensível, ligada, né, com a pele como parte do sistema nervoso, plena de receptores ao contato, né. A pele é o nosso maior órgão sensorial, né, então, pele toda sentindo esse contato o tempo todo, né, nas fases finais da gestação. Hã, assim, alimentação, a necessidade de oxigênio toda vindo pelo cordão umbilical, né,
Então, e os sons ambientais filtrados, né, então não é que o bebê não sinta os sons ambientais, mas estão filtrados pela parede do útero e o som principal que o nenê sente, né, ouve, são os sons que vêm através, dos órgãos internos da mãe, né, todos os movimentos peristálticos, o batimento cardíaco, a própria respiração, mas esses sons também muito filtrados pelo líquido amniótico, né, então, a audição do nenê ela existe, mas ela é uma audição diferenciada, porque ela está dentro de um ambiente aquático, né. Bom, quando o bebê nasce, né, então ele tem a primeira vivência muito impactante, né, que é uma vivência muito determinante para todo ser humano, que é a vivência do próprio nascimento, né, então, nós estamos biologicamente preparados para nascer, tá, então, a gente tem condições de passar por essa experiência, os nenês têm condições de passar por essa experiência, de passagem pelo canal da vagina e tudo isso. As mulheres têm biologicamente condições, né, de fazer essa experiência, mas ela é uma experiência muito impactante, tanto para a mãe quanto para o bebê, né. Só que assim, para a mãe, né, é uma experiência de um adulto, é uma vivência, né. E para o bebê é a sua primeira protovivência. O que que significa isso, né? Por mais que ele esteja biologicamente preparado para essa experiência, né, ele nunca viveu essa experiência, ele não tem referências anteriores sobre essa experiência, né. Então, é uma vivência importante de mudança de ambiente, né, e que é uma experiência física também muito impactante, né, fisiológica, física, etc. Bom, por outro lado, né, não são todos os nascimentos que vêm uma experiência natural, né. Alguns nascimentos vão ser por cesariana, alguns nascimentos vão ser mais problemáticos, vão ter, algumas coisas que acontecem no meio do caminho, que vão sempre tornar esse fato mais ou menos impactante, né. Mas sempre é uma experiência forte o nascimento, né. Aí, a partir do momento que a criança entra nesse ambiente diferenciado, que é o ambiente onde ela vai viver toda a sua vida, né, então, um ambiente envolta de ar, né, a atmosfera, já não é mais água, é ar, que tem temperaturas variáveis, que já não tem mais o ar pra a água para filtrar o som, né. Onde ela não recebe mais, o oxigênio e a alimentação, via cordão umbilical, né, então ela começa a sentir, primeiro de tudo, a necessidade de respirar, né, então vai ativar os pulmõezinhos que não estavam, que não que ainda não tinham feito essa experiência de entrar o ar para dentro dos pulmões, né, e se supõe, né, pessoal, a gente não tem como saber exatamente, né, mas como o oxigênio é um um gás oxidante, né, diz que se supõe que a primeira respiração é algo muito forte, né, porque vem literalmente queimando, né, vem abrindo um espaço que estava fechado, né. Então, que é uma experiência muito forte, esse primeiro ato de respirar. Hã, depois a gente vai ter a sensação de fome, que é inédita, né, que não existia. Então é tudo muito novo e tudo sem referência. Isso. Oi, tá travando? Isso, está falhando, Tá falhando, está né, eu travando achei. muito. Eu achei que estava falhando, sabe Hum, por quê? Porque me apareceu aqui uma mensaginha de que não estava boa a internet. Vamos fazer um pouquinho aqui, é. vamos interromper, vamos parar voltando para a apresentação. Ok.
Então, pessoal, então o que que o Rolando vai, né, se dar conta, né, é de que essa primeira experiência, né, que o bebê tem, ela é profundamente impactante, tá? Por que que ela é profundamente impactante? Porque o bebê não tem uma experiência anterior para poder balizar aquela experiência que ele está tendo. São as primeiras experiências que ele tem, mesmo que, como eu falei, ele está biologicamente programado para essa experiência, né? Não é uma experiência que vai ser arrasante para ele, né? Mas é uma experiência muito impactante, né? E ela é delicada. Então, os primeiros 2 anos de vida de um bebê, o mundo é uma extrema novidade, né? Ao mesmo tempo, nesse mesmo período, né, o bebê está fazendo novas conexões nervosas e está maturando o sistema nervoso de uma forma que ele não vai fazer mais depois dos 2 anos. A gente sempre tem uma plasticidade neuronal toda a vida, né, pessoal? A gente, se a gente tem faz uma lesão, alguma coisa assim, tem como recuperar, porque a gente tem o nosso cérebro tem que a gente chama de plasticidade, né? Plasticidade neuronal, faz novas sinapses, tudo que a gente aprende, né? De novo, a gente vai ter um suporte neuronal para tudo que a gente aprende de novo. Tudo que vocês aprenderem novo, tanto num campo de motricidade, de fala, de conhecimento, tudo vai ter um suporte neuronal, e isso se traduz pela plasticidade neuronal, tá? Então, é como que os neurônios, eles vão fazendo novas conexões para suportar aquilo novo que a gente vai aprendendo, tá? Só que no caso dos bebezinhos, né, esse processo, ele é milhares de vezes mais rápido e contundente que para um adulto, né? E tudo que o bebê sente e vive nesses primeiros 2 anos, ele vem como uma marca, tá? Então, o sistema nervoso ainda não está pronto para a gente ter esse acesso consciente às memórias dessa época, tá? Então, a maioria de nós não se lembra dos fatos ocorridos até os 2 anos de idade. Talvez a gente lembre algum fragmento, alguma coisa, mas não, a gente não consegue contar a história direitinho, o que que a gente viveu até os 2 anos de idade, tá? A gente pode ter algum flash, algum fragmento, mas não a totalidade. Então, por quê? Porque está maturando, a gente não tem ainda toda essa complexidade da memória em nível consciente, ela ainda não se formou ainda, né? Mas isso não significa que não exista uma memória, né, de sensações, é uma memória que se imprime muito em nível corporal, né? Essa memória é uma memória que ela é vivencial, tá? Então, todos nós, quando vivemos uma coisa muito potente, muito inédita, muito inexplicável, seja ela positiva ou negativa, a gente recebe isso não só como memória consciente, mas como memória corporal, tá? Então, isso fica registrado no corpo, né? A gente sente, tem sensações, e quando a gente tem algo semelhante àquilo que a gente viveu, que foi muito contundente, a gente sente corporalmente essa memória, não é só em nível de consciência, tá? A gente não tem só imagens, mas a gente consegue sentir como uma sensação corporal. E isso acontece para o adulto quando são fatos muito contundentes, muito fortes, tá? Como eu disse, pode ser coisas positivas ou negativas, tá? Quando é negativa, a gente chama de trauma, tá? E quando é positiva, eu chamo dentro do livro momentos estruturantes, eu chamo momento estruturante. Então, essas vivências muito contundentes, muito potentes, tá? Então, essas vivências podem nos desestruturar, no caso do trauma, como nos estruturar, no caso, se é um momento estruturante, né? Bom, então, no bebê, no caso do bebê, ele não tem um filtro de consciência, ainda não se formou, tá? E ele não tem nenhuma experiência anterior naquele assunto, naquilo que ele está vivendo. E por isso,
tudo entra num nível muito corporificado, né, e entra numa sensação muito primitiva de que vai dar as primeiras noções do que é o mundo. Qual é esse planeta, como é que esse planeta que eu cheguei agora, tá. Então, e é muito importante a forma como a gente vai acolher esse nenê. Por quê? Porque ele está completamente aberto a essa percepção, né, e ele vai aí, nesses primeiros 2 anos, formar o padrão de relação dele com o mundo, tá. Então, se ele encontra um ambiente receptivo, protetor, como, eu já falei nos momentos anteriores que a gente se encontrou, né, um útero alargado, um ambiente que é capaz de ampliar esse útero interno antes, né, para um ambiente maior, onde ele se sinta seguro, protegido, amado, alimentado, né, livre para se movimentar, né. Então, quando ele encontra isso, ele tem a sensação, né, o código que fica é: "Nossa, eu cheguei num ambiente bom, né, o mundo é bom, o mundo é um lugar onde eu posso, desfrutar, que eu posso me confiar, que eu posso me entregar", né. Quando o bebê entra num ambiente, né, vai para uma família, para um lugar onde ele se sinta abandonado, onde ele sente fome e não é ouvido, onde o ambiente é muito rígido, não é que a mãe ou o pai não queiram dar o alimento, né, quando o bebê tem fome, mas existem normas, né, um ambiente rígido onde não, o bebê tem que comer essa hora, senão deixa chorar e não pega no colo, né. Ou mesmo ambientes onde os pais não têm uma sensibilidade contra o bebê ou estão desorganizados, ou mesmo tem questões de violência, né. Isso tudo faz o que a gente chama de um imprinting, né. Então, é como que o bebê percebe: "Não, esse ambiente aqui não é seguro, né, o mundo não é seguro, o mundo não tem amor, o mundo é melhor eu ficar quieto, é melhor eu não expressar, é melhor eu ficar na minha", né. E isso então pode criar mais para o futuro, né, toda uma relação com o mundo de muito medo, de muito receio, de muita, dificuldades, e dificuldades que podem inclusive depende do grau de abandono, né, do grau de carência, do grau de não acolhimento, pode inclusive causar, dificuldades, mais tarde intelectuais, né, de dificuldade de compreensão do mundo mesmo, né, ou dificuldades de organizar a própria identidade, né, então a a integração da identidade, a integração quem sou eu, o que que eu busco no mundo, pode ficar extremamente prejudicado por isso, né. A gente pode dizer, e eu acho que isso é bem importante, né, dentro do, do que o Rolando nos propõe, né, ele fala de potenciais genéticos, né, então que cada linha de vivência ela está sentada, está, digamos, construída, né, ela vem de um potencial genético, então tudo que a gente experiencia na vida tem uma base genética, um potencial que vem do potencial, todas as linhas de vivência vêm de um potencial genético. Então, o que que acontece? Quando, a gente não tem essa possibilidade, né, quando a gente é pequenininho, a gente encontra um ambiente desfavorável, isso não significa que a gente está condenado a ter uma vida adulta infeliz, tá? Mas significa sim que a gente tem um monte de potenciais que ficam latentes, que não têm oportunidade de expressão, tá, porque os nossos potenciais genéticos, eles são a relação entre o que a gente tem genético, determinado geneticamente, aquele potencial, como diz, é um potencial, uma possibilidade, né, e o meio tem que vir e deflagrar. E às vezes o meio vem e deflagra, né, ou faz com que o potencial se expresse, e às vezes o meio inibe o potencial, tá. Então o que acontece muitas vezes,
No caso de crianças que não encontram um ambiente favorável, é que vão existir muitos, muitos potenciais que ficam latentes, que não se expressam, né. E que eu acho que a boa notícia é que a gente pode mais tarde, né, encontrar um ambiente favorável e esses potenciais, mesmo tardiamente, começarem a se expressar, tá. Então, por exemplo, uma criança que nasce num lar que tem uma dificuldade de expressão afetiva e essa criança vive isso como algo, como a base, né, de relação com o mundo, e depois vai reproduzir isso no seu ambiente quanto adulto, né, quando ela encontra um ambiente, que vai progressivamente lhe dando outras noções a respeito do afeto, e ela vai encontrando um ambiente que lhe acolhe de uma outra forma, mas isso tem que ser muito progressivo, senão assusta a pessoa e a pessoa vai embora, né. Mas se ela progressivamente ela vai recebendo essas pequenas doses de afeto, de empatia, de ser escutada, de ser vista, de ser notada, de ser tocada, né, muito progressivamente, vai como que despertando esse potencial nela, né. Então ela consegue resgatar. Então para esse sistema, né, vivencial ainda sem referência anterior, né, o Rolando vai chamar de protovivência. Deixa eu dar mais um exemplo que eu acho que vai facilitar para vocês em compreenderem o que que significa isso, tá. Então, um adulto pode ter uma protovivência? Teoricamente sim, tá, mas na prática não, né. Por quê? Porque a gente já construiu um sistema de referência. Então, digamos, né, que se um dia eu acordar, né, e quando eu acordar, eu estiver num ambiente completamente diferente, que eu não conheço nada, nenhum código desse ambiente, ele é conhecido para mim. E daí eu levo o primeiro momento eu levo um baita susto, né. "Nossa, que isso?" Mas num segundo momento, o que que vai acontecer? Ou eu vou enlouquecer, né, porque vai ser tão aterrorizante que eu vou enlouquecer, mas antes de enlouquecer, eu vou acionar meu sistema de referências, tá. Então daí eu vou olhar as coisas, eu vou: "Não, mas isso aqui parece com aquilo que eu já vi no cinema, aquilo ali parece com tal coisa que eu já vi num livro, eu já li a respeito disso aqui, isso aqui é semelhante a tal coisa". Então, a gente tem, né, durante toda a nossa vida, a gente constrói um sistema de referência que ele nos serve também de bengala, né, diante dos desconhecido. Então, antes de enlouquecer diante daquilo que a gente não conhece, a gente busca resgatar o nosso sistema de referência. Tá. E daí, com base nesse sistema de referência, a gente busca se segurar, né, como se fosse uma bengala, né, uma bengala para compreender inicialmente uma situação que é muito desconhecida. O bebê, tá, os nossos bebês são grandes heróis, né, porque eles não têm o sistema de referência, então eles entram num mundo novo e desconhecido só com a sua base genética, né, e sem filtro nenhum para o ambiente, confiando de que vai ser recebido com muito amor, carinho e vai encontrar um ambiente receptivo, o que nem sempre acontece, né. Então, a gente vai ver, né, o quais são as vivências, né, para o bebê, tá, ou seja, as protovivências, né, para o bebê, que vão gerar depois no adulto as linhas de vivência, tá. Então o que que é importante para o bebê, né, ele experienciar nessa sua ingresso no mundo, né, para que ele possa depois desenvolver as suas linhas de vivência com um máximo de possibilidades, tá. Qual é o ambiente, né, o que o bebê necessita experienciar. Então, no caso da linha da vitalidade, para deflagrar a linha da vitalidade, né,
a gente vai precisar da vivência, que o bebê vivencie o seu movimento, né. Então os bebês, se a gente nota que os bebês, quando a gente deixa eles com uma roupinha confortável, que possibilita o movimento, eles se movimentam muito, né, nos lugares que são mais quentinhos, né, que eles podem não usar tantas roupas, inclusive eles vão sugar os dedinhos dos pés, eles vão tocar todo o corpinho, né. E mais adiante, à medida que eles vão ficando mais maduros, então eles vão começar a rolar, depois vão se sentar, né, até a grande aventura de ficar em pé e caminhar, tá. Então todo esse processo, desde o bebê pequenininho, né, até, o caminhar, né, depois nesse processo vai ter também a questão do controle do esfíncter, que vem um pouco mais tardiamente, mas que vai se construindo com tudo isso, né. O mamar, né, toda a musculatura da boca, tudo isso, né, toda esse, esse mundo do movimento é super importante para depois o adulto ter a sua linha de vitalidade bem estruturada, né. Então, a gente sabe, né, que existem culturas que vão, amarrar o bebezinho, né, para facilitar o manejo do bebê, né. Então, fazem uma espécie de mumificação do bebê, né, passam faixas para que ele fique bem retinho, né, e isso facilita para quem cuida, transporta, leva para cima e para baixo o bebê, facilita, mas isso é extremamente prejudicial para o movimento do bebê, tá. Então, esse tipo de ambiente onde o bebê é enfaixado, restrito no seu movimento, pode ser extremamente prejudicial ao bebê, tá, porque ele acaba não conseguindo explorar o próprio corpo, descobrir seus próximos movimentos, vai retardar o movimento, a maturação do sistema nervoso, na realidade, né. Bom, depois a gente tem a necessidade que o bebê tem de carícias, né. Então, e essas carícias, né, o bebê sentir que ele tem o contato na pele, que, não só através das mãos, né, mas quando ele mama, ele consegue contatar com a pele da mãe, né. Então, durante o banho, que ele encontra uma água quentinha, que ele encontra mãos que afagam, toda a lida com o bebê, né, que quando ela é terna, ela tá cheia de afagos, cheia de beijinhos, cheia de cheirinhos, né. Isso passa uma sensação de prazer, né, prazer com o próprio corpo, prazer com o contato. Isso vai ser extremamente decisivo depois, né, num segundo momento para a relação de prazer dessa criança com o mundo, tá, com tudo o que ela vive. Então, depois, a curiosidade do bebê, né, a vontade de explorar o mundo, de conhecer, de mexer nas coisas, de colocar as coisas na boca, né. Então, é claro que a gente não vai se deixar o bebê mexer em tudo e colocar tudo que ele quer na boca, então a gente precisa construir um ambiente seguro para que ele possa ter essa experiência, né, de conhecer o mundo, de tocar, de olhar, de cheirar, de colocar na boca, né. E a interação com o nenê, nesse sentido, é super importante também, né, que ele não se sinta sozinho nessa aventura de conhecer o mundo, mas que a gente possa oferecer e estar junto com ele nessa descoberta, né. Então, que aumentando o encanto e o afeto dessa descoberta, né. Então, quando o bebê tem a chance de ter essa experiência de descoberta, de conhecimento, de uma forma prazerosa, de uma forma afetiva e de uma forma segura, ele né, aprende a confiar em si mesmo, quando ele busca as coisas, né, aprende a ser curioso, interessado, hã, em buscar coisas novas, em descobrir coisas novas, qualifica a sua criação, qualifica as coisas que cria.
e, enfim, aumenta a sua autoestima e autossegurança em relação ao mundo, né. Então, depois a gente tem a experiência que vai nos conduzir à afetividade, então, que a gente consiga né, o bebê que se sente nutrido, né, e nutrido aqui não só em nível de alimentação, mas em nível de se sentir seguro, se sentir amparado, se sentir abraçado, se sentir acolhido, se sentir compreendido, né. Toda essa compreensão, esse acolhimento, esse, receber o nenê, né, acolher, esse acolhimento vai, ser fundamental para a estruturação da identidade desse nenê, né. Vai ser determinante na forma como ele vai se relacionar com outras pessoas, na forma como ele vai entender o mundo e os códigos do mundo, né. Eu acho que uma das grandes dificuldades que a gente tem em crescer e amadurecer é entender os códigos do mundo. Os códigos não são fáceis de aprender, né, é um grande desafio para cada criança. Então, à medida que ela se sinta, amada, acolhida, ela tem mais suporte para se arriscar a compreender esses códigos, né. Quando uma criança não se sente acolhida, ela não vai se arriscar tanto em compreender os códigos e vai se fechar, né, vai ser mais fechada, vai ser, mais inibida, vai estar mais insegura, né, e vai ter mais dificuldade de se relacionar com as outras pessoas. E depois, assim, uma coisa essencial para o nenê também é um ambiente harmônico, né. Então um ambiente onde, ele sinta que existe harmonia. Então, muitas vezes, os ambientes são caóticos, né, são violentos, são barulhentos, são sujos, né, com excesso de estímulo. E isso tudo não é organizador para o bebê, tá. Vai criando uma dificuldade de conexão com o mundo. Né. Então os ambientes, quando eles são harmônicos, eles trazem uma sensação de pertencimento, né, uma sensação de relaxamento e disponibilidade, né. Enquanto ambientes que são excessivamente violentos, excessivamente desorganizados, sujos, poluídos, estridentes, né, tudo isso faz com que, hã, o bebê se sinta, né, numa coisa de desarmonia, que depois vai afetar, né, se ele claro que eventualmente, né, lá sei eu vou, fazer as compras num lugar levando o bebezinho que, esse lugar tá super barulhento, estridente, etcétera. É claro que o bebê pode passar por isso sem maiores sequelas, né, se for algo pontual. Agora, muitas vezes, os bebês são criados cotidianamente em ambientes super poluídos, super estridentes, super violentos, e a própria atmosfera, né, dessa violência, ela vai perpassando, ela existe enquanto sensação, né. E isso vai criando uma série de tensões, de couraças musculares, de medos, né, de receios, de desconfianças, que depois se traduzem no comportamento do adulto, né. Então, pessoal, quando a gente, né, vivencia todas essas, né, todos nós vivenciamos de alguma forma essas protovivências, elas nos marcaram profundamente. Como eu disse, né, quando, elas nos marcaram negativamente, isso não significa que tudo está perdido, né, significa somente que a gente vai ter um trabalho de resgatar algumas coisas que estão aí, latentes no nosso potencial e que a gente não consegue expressar, às vezes não consegue nem ter acesso, né, mas elas estão aí, né. Então, quando o ambiente é tão agressivo, tão horrível, tão abandonante,
que vai causar sequelas, né, irreversíveis em geral, né, acontece do bebê não sobreviver, tá. Então, o fato de a gente estar vivo, né, significa que a gente tem possibilidades, mesmo que tenha sido muito traumática a nossa vivência infantil, né. Então sempre existe a possibilidade de resgate, mesmo que talvez a gente tenha que fazer um processo forte para esse resgate, ele existe, tá. Porque a vivência de extrema violência, extremo abandono, geralmente ela finaliza com a morte, tá. A pessoa não consegue se estruturar e acaba falecendo, né. Um bebezinho, quando é muito pequenininho, não consegue sobreviver a esse extremo abandono, ele não consegue estruturar, maturar o sistema nervoso, né. Então fica com ou com sequelas muito graves, né, que vão ser sequelas, hã, num sentido motor, intelectual, etcétera, né. Mesmo na organização psíquica pode ter consequências graves, né, mas em geral tem um óbito, né. Pelo pelo pela falta de condições básicas de sobrevivência, de maturação, né. Bom, e o mundo da vivência, né, ele está ligado, então, como eu disse, ele é um potencial, ele está em potencial, né. Então tudo que a gente vivencia, ele tem uma base instintiva também, né. Então, trazendo para vocês, muitas vezes a palavra instinto, ela não é, bem compreendida na nossa sociedade, tá. Então o instinto é todo o comportamento que a gente tem que é inato, tá. Então, tudo que vem, né, na nossa espécie, em termos de comportamento, que é inato e que está, digamos, a serviço da nossa preservação e da nossa sobrevivência, a gente chama de instinto, tá. Por que que eu digo que a gente tem que olhar melhor para essa palavra, né, porque o instinto na nossa cultura a gente diz assim: "Ah, o fulaninho é super violento, ele é muito instintivo", né. E daí a gente vê pessoas que são, sexualmente violentas e diz assim: "Ah não, isso acontece, aquele homem violenta as mulheres porque ele é super instintivo". E essas frases, elas não têm nada a ver com instinto, tá, pessoal. Então, o instinto, uma das principais características dele é a autorregulação, tá. Então, por exemplo, todo o comportamento que a gente tem instintivo, de fome, de sede, de desejo sexual, de necessidade de afeto, de contato, né, ele o instinto tem a característica de diminuir sua potência à medida que, a necessidade é satisfeita, tá. Então, hã, toda vez que existe uma compulsão, por exemplo, uma compulsão alimentar, uma compulsão por sexo, uma compulsão, hã de necessidade de ser visto, de ser olhado, de ser cuidado, né. Todo comportamento compulsivo, que às vezes a gente dá o nome de instintivo, na realidade, outro comportamento é compulsivo e a base do comportamento compulsivo não é o instinto, a base do comportamento compulsivo é a ansiedade, o medo, né. Então a pessoa não suporta sentir algumas coisas e ela tem o comportamento compulsivo justamente para não sentir, tá, para cobertar um medo que ela tem. Então, todos os vícios, né, as pessoas que são viciadas, elas na realidade elas não são instintivas, elas estão encobrindo, através daquele comportamento, uma ansiedade, né, e um medo de dissolução, um medo de morte, um medo de enlouquecer, né. Tudo isso vem atrás das nossas compulsões, né. Por isso, por exemplo, quando alguém tem uma compulsão alimentar, geralmente a pessoa não sente o gosto da comida, né. Ela come compulsivamente, ela não consegue perceber os gostos, né. Por quê? Porque não tem a ver com instinto isso, tem a ver com preencher um vazio, preencher algo que não está,
né. Então tem muito mais a ver com uma dissociação da identidade, com processos de dificuldade de integração da própria identidade, do que com o instinto, né. Tem muito mais a ver com um afastamento do mundo instintivo do que com o instinto em si, né. Pessoal, vou tô tocando sinos aqui, que é uma coisa maravilhosamente bonita, né, mas daqui a pouco começa a ter muito barulho aqui na rua, eu vou fechar minhas janelas. Deixado aberto para entrar um arzinho quente da rua, que hoje está quentinho, eu vou fechar as janelas, que são carro e moto e um monte de barulho aqui, que daí atrapalha muito na nossa aula. Tá bom, pessoal, então, o que que é, como a gente vai perceber o instinto, né, o instinto se manifestar, na nossa, hã, na nossa fisiologia, né. Então, todo instinto ele também vai ter uma tradução, né, através da emoção. Então, toda vez que a gente tem um comportamento instintivo, com que tem uma base instintiva, né, porque como eu disse para vocês, a os nossos comportamentos, eles são muito abertos, né, o ser humano está muito aberto à aprendizagem, então não tem como a gente dizer: "Esse comportamento aqui foi só de aprendizagem, só de base inata", né. A gente pode dizer isso sobre, por exemplo, quando o bebê procura o seio da mãe logo que nasce, tá. Esse é um comportamento inato, tá, não tem um aprendizado anterior. O bebê já vem com esse suporte e é uma questão instintiva, mas depois, tudo que vai se construindo em nível subjetivo, à medida que o bebê vai amadurecendo da relação com a mãe, etcétera, isso tudo já vem se compondo com o aprendizado, tá. E daí, em cima, essa fusão do instinto com a nossa experiência de vida, ela vai nos provocando emoções, né. Emoções, são, hã, reações, na realidade, são reações fisiológicas, né, que têm uma base muito potente em termos de neurotransmissores e de hormônios, né. E que tem toda uma relação com o nosso sistema endócrino, né. Então, é que cada coisa que a gente experiencia, que a gente vive, né, quando a gente está em vivência, quando algo nos atinge em nível vivencial, existe sempre um componente fisiológico, a emoção sempre vai estar presente, né. Então, quando a gente trabalha a vivência, né, em biodança, a gente está trabalhando em cima dessa base, hã, que tem a ver com o potencial genético, com os comportamentos herdados, né, com a base genética e com a base fisiológica, que é as nossas emoções. Então, na realidade, o que faz despertar, né, a nossa base genética são as emoções. Então, como eu coloquei para vocês, se um bebê se sente seguro, amado, hã, ele vai estar com uma fisiologia que tem a ver com isso, né, e tem um mundo emocional que tem a ver com isso, que pode se traduzir em emoções como, hã, amor, alegria, bem-estar, uma vivacidade, né. Então, a gente pode, hã, traduzir isso no universo, de amorosidade, né, e que isso produz um bem-estar em nível fisiológico, né. Se o bebê está num ambiente muito hostil, ele vai conhecer emoções, né, como o medo, como a tristeza, vai se sentir abandonado, né. Então também são emoções, emoções que inibem a manifestação do potencial, né, e vão inibir essa base instintiva, né, não vão favorecer que ela aconteça, né. Então, a gente sempre quando está trabalhando a vivência em biodança, a gente está trabalhando sobre essas 2
esses 2 componentes, a base instintiva, inata, e a base emocional, né, gerando uma base emocional que nos favoreça a expressão do potencial genético. Então, mesmo quando a gente trabalha emoções como raiva, né, a gente trabalha essa emoção não de uma forma destrutiva, porque, por exemplo, a emoção da raiva, ela não é necessariamente destrutiva, ela pode ser uma emoção que nos ajude, né, a colocar limites, a buscar coisas que a gente necessita, né. Então, a gente vai trabalhar essa emoção de uma forma, a favorecer a expressão genética da pessoa e não transformar, por exemplo, a raiva numa emoção como o ressentimento, tá. O ressentimento já não é, desculpe, um sentimento como é o ressentimento, tá. Então, no caso, o ressentimento já não a gente não pode já dizer que é uma emoção, né, mas o ressentimento é uma mistura de raiva com tristeza e que a gente cultiva, né, a gente cultiva se lembrando e fazendo planos de vingança, etc, 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 e daí ou se lembrando com ressentimento, né, com como uma coisa, assim, que fez a gente se prejudicar, etc, uma memória, né, a memória começa a atuar. Quando a memória começa a atuar e a gente começa a cultivar algo que está nessa memória, então a gente está no campo das emoções, né. E, então, na biodança, a gente jamais vai trabalhar o ressentimento. Agora sim, a gente vai trabalhar a emoção da raiva, num sentido de expressão desse potencial de luta, de ir em busca das coisas, né. Por exemplo, outra emoção que às vezes a gente olha com desconfiança, né, é a tristeza. A tristeza é uma emoção, né, e todos nós ficamos tristes às vezes. O que que é importante de a gente trabalhar quanto à emoção da tristeza, né? A expressão, né, que a gente possa, se a gente está triste, que a gente possa expressar que a gente está triste, que a gente possa chorar, que a gente possa, hã, passar por esse período de tristeza e depois ressurgir, né, trazer outras emoções. O que que acontece? Às vezes a gente procura evitar a tristeza, né, ou mesmo se apega a essa emoção, ou seja, faz com que ela, através transformando ela em um sentimento, né, vai ter uma espécie de, usando o termo psicanalítico, né, vai ter uma espécie de ganho secundário, né, com essa tristeza, em termos de atenção, em termos de preocupação das outras pessoas, né. Então, ou vai construindo uma espécie de nostalgia, uma espécie de visão sem saída do mundo, e isso então vai transformando essa tristeza em algo muito mais grave, como a questão da depressão, tá. Então, quando a gente trabalha em biodança, né, a gente trabalha as emoções, hum, como algo que de fato é, assim, como algo muito passageiro, né. Então eu posso passar por todas as emoções sem me apegar a elas, né. Então, por isso a gente vai ter danças para todas as emoções, danças que vão fazer com que a gente, tenha acesso à nossa alegria de viver, mas também a gente vai fazer danças onde a gente pode contatar com a nossa tristeza, né, e possa vivê-la, onde a gente possa também, hã, trabalhar a nossa capacidade, de raiva e de indignação e de botar limite nas coisas, né. E também, a nossa alegria de viver, a nossa capacidade de celebrar, a nossa capacidade de amar, né, e de acolher, tudo isso vem através do mundo emocional, que é passageiro, tá, que é esse momento que a gente vive aquela emoção e que logo depois a emoção tem curta duração no tempo,
né, ela nunca tem longa duração no tempo. Então, através das danças e utilizando muito as músicas, né, para dar entonação afetiva através da da semântica musical, né, a gente vai acessando as emoções, né, e vai aprendendo a lidar com essas emoções, vai se familiarizando com uma experiência, positiva de qualquer uma das emoções, uma experiência po que nos traz benefícios, tá, independente da emoção. Então, a emoção, não existe uma emoção que é negativa em realidade, né. Todas as emoções são positivas desde que a gente não se apegue a elas, né, desde que a gente deixe esse caráter passageiro da emoção. Bom, e daí vamos entrar nas linhas de vivência. Eu gostaria de voltar para com vocês para as linhas de vivência, né. Então, e que eu quero ilustrar através de fotografias aqui para vocês, né. Então aqui com essa fotografia eu quero trazer para vocês a vitalidade, né, a linha da vitalidade, que é a capacidade de brincar, de curtir a vida, de, de sentir que existe uma corporeidade em tudo que eu faço, né. Então, essa a capacidade de saltar, de brincar, também de descansar, de buscar o alimento, de vibrar com a vida. A linha de vivência da vitalidade tem a ver com essa vibração em relação à vida. Depois a sexualidade, que é a nossa capacidade de fusão com o outro, é a nossa capacidade de prazer de viver, é a nossa capacidade de contato, de carícia, de desfrutar de todas as coisas da vida, né, de desfrutar de um de um bom alimento, de um banho na chuva, de uma conversa com um amigo, tudo que a gente que a gente pode apreciar, o dom da apreciação tem a ver com a linha da sexualidade. Depois a linha da criatividade, que é a nossa capacidade de inovação, a nossa capacidade de imaginação, a nossa capacidade de encontrar soluções para os nossos problemas, a nossa capacidade de encontrar as saídas, né, encontrar novas respostas, sair daquela mentalidade pré-moldada, né, e então a criatividade ela vai se manifestar muito, né, bastante através da arte, mas a gente não pode resumir a criatividade dentro somente da expressão artística, tá. A expressão artística, obviamente, ela é fortemente, hã vai nos chamar fortemente para a criatividade. Mas para o Rolando, a principal obra que a gente tem que criar, né, e a principal demanda da criatividade é a nossa existência, tá. Então nada adianta eu escrever lindas poesias e colocar elas dentro da gaveta para continuar minha vida monótona de sempre, tá. Então é criar existencial que é o principal a principal criação, e que ela vem cheia de arte, né. Então, a expressão artística é algo, fascinante, maravilhoso, né, e que pode ter muitas, muitas, muitas todos nós podemos ser artistas, né, mas primeiramente o artista do viver, né. E é importante a gente perceber que a criatividade, ela ela está na nossa corporeidade, então muitas vezes a gente tem uma rigidez muscular, né, hã, uma rigidez no nosso olhar, uma rigidez na nossa fala, na nossa escuta, né. E a linha da criatividade tem a ver com a dissolução dessa rigidez, né, porque todo o nosso corpo é expressivo, a nossa voz é expressiva, o nosso olhar é expressivo, nossa escuta é expressiva, tudo no nosso corpo, tudo em nós mesmos é expressão, né. Então a máxima, a máxima
concretização da linha da criatividade é a gente poder se tornar expressão pura, tá. Então, essa capacidade expressiva que a gente tem em todo o corpo, né. Tudo em nós fala, tudo em nós age, tudo em nós coloca sua marca no mundo, né. É só que a gente precisa dar essa permissão para nós mesmos, né. Às vezes tem muita desconfiança, muito medo de expressão, muito, muito buscar respostas prontas que não vão afrontar, que não vão causar estranhamento nas pessoas que a gente gosta, né. Então, muitas vezes, em nome de ser aceito pelos grupos ou socialmente, às vezes a gente inibe demais a nossa linha da criatividade e muitas vezes uma uma desconfiança de que não vamos ser aceitos, que é uma desconfiança um pouco fantasiosa, né. Às vezes essa crença de que a gente não pode de se expressar, porque a gente não vai ser aceito, grande parte dela, passa por uma fantasia de não aceitação, né. Porque obviamente que quando a gente se expressa com plenitude e a gente encontra, ressonância nas pessoas que a gente tem ao redor, a gente se sente muito mais amado e muito mais seguro. Mas para isso, a gente tem que ter a coragem de se expressar, né. Agora, claro que dentro da linha da criatividade, uma das coisas que é importante a gente perceber, né, é que essa criação, né, o que a gente cria, o que a gente expressa, tem que estar não moldado exatamente pelas imposições sociais, mas ela tem que estar em ressonância com o mundo que a gente vive, tá. Então, não se trata de sair criando coisas sem essa ressonância, que daí sim a gente vai ter uma rejeição, a gente vai receber um limite, tá. Então, tudo o que a gente tem falado até agora é em relação de feedback, né. Não não existe eu impor o que eu crio, porque eu quero criar e que eu sou plenamente criadora e que os outros que se virem, tá. Existe um processo de ressonância, né, de feedback, e aí a coisa pode acontecer de uma forma bem bonita e bem legal, hã. Então não façam a confusão entre, eu não vou me expressar porque, eu não vou confrontar as imposições sociais, com, a questão de ter que ter uma relação em feedback dentro do que eu vou apresentando para as pessoas de mim mesmo, né. Não posso me colocar no colo do outro, tipo assim: "Agora me abraça, me acolhe, porque eu sou assim mesmo", tá. Não, não é disso que eu estou falando, tá. Então, toda a relação a minha criação está em relação à criação do outro, né. A minha expressão está em relação à expressão do outro, então existe um um processo de uma dança aí, uma relação em feedback aí, né. Então, depois a linha da afetividade, tá. A linha da afetividade, ela tem a ver com a sensação de pertencimento. Então, essa necessidade tão grande, tão absoluta que a gente tem, né, tão, decisiva para todo ser humano, que é ser acolhido, né. Então a gente já falou sobre isso, sobre essa necessidade humana absoluta de se sentir pertencente. Porque a gente viu ontem, né, sobre isso, falando sobre isso, porque o ser humano, se ele não pertence ao grupo, se ele não se sente acolhido pelo grupo, ele não se humaniza, né. Então, é básico para o processo de humanização o sentimento de acolhimento, o sentimento de pertencimento. E claro que aí a gente tem esse contraste tão grande, que é o que a gente estava falando sobre a questão da criatividade, né. Então, esse sentimento de acolhimento, ele passa pela por questões culturais, questões
de organização desses grupos, né, dos grupos aos quais a gente pertence. Então, esses grupos, eles vão ter regras, né, eles vão ter formas de se colocar no mundo, e é importante a gente aprender esses códigos, né. Mas o que a gente não pode deixar é que esses códigos sejam tão impositivos a ponto de desaparecer a identidade de cada pessoa que participa no grupo. Então, essa relação do afeto é um misto, né, de, percepção, e, de ousadia, né. Então, para algumas em algumas situações é o acolher e o outro é o ousar, né. Ousar e descobrindo qual é a forma de diálogo, em que sentido esse diálogo se dá, para que realmente se crie um ambiente onde cada um possa se expressar e cada um possa ser o que é, se sentindo acolhido, né. Então, a afetividade é esse sentimento de acolhimento e essa necessidade de ser acolhido e de pertencer a um grupo. E depois a gente vai ter a linha da transcendência, né. A linha da transcendência, aqui, esse sentimento de pertencimento que a gente já via na linha da afetividade, ele vai se alargar, né. E quando a gente tem experiências, vivências de transcendência, existe uma sensação, um sentimento de pertencimento a algo maior, a uma totalidade maior, uma sensação de coerência em tudo que a gente vive, uma sensação de harmonia com a totalidade, né. Então, essas são as 5 linhas de vivência que a gente vai trabalhar em todas as aulas que a gente faz de biodança, né. Então, todas as aulas de biodança vão estar estimulando algumas dessas linhas ou todas elas. Às vezes a gente vai fazer uma aula, né, vai construir uma aula estimulando uma linha específica, por exemplo, essa semana a gente vai trabalhar a linha da criatividade, ou a gente vai trabalhar a linha da afetividade. Então vou fazer vivências que vão mais para essa linha ou para aquela linha, mas de fato, todas as aulas têm um pouquinho de todas as linhas com um uma uma maior entonação sobre uma determinada linha, que vai ser a linha central daquela aula, né. Que às vezes pode ser mais de uma linha, pode ser 2 linhas, 3 linhas, que são centrais na aula.